Uma pequena frase do que Jesus disse, que está em Lucas, capítulo 23, versículo de número 46, que diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus passou por um grande sofrimento, por esse tempo a que ele foi julgado e crucificado por amor de nós, por amor de cada um que está aqui hoje, por cada um que confessou o seu nome. Ele se sacrificou, ele deu a sua vida para nos salvar e para nos libertar. Meus irmãos, Jesus passou por um sofrimento tão grande que nenhum homem conseguiria suportar. Somente ele conseguiu. E eu fiz uma lista de todos os sofrimentos que a Bíblia cita, porém são muitos e eu não consigo citar todos. Mas eu vou apresentar alguns dos principais. O primeiro sofrimento de Jesus foi que o Senhor parou de respondê-lo. O Senhor parou de falar com ele. Lá no Getsemane, quando ele está orando ao Senhor, que ele diz: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Aleluia. Naquele momento o Senhor não respondeu. Então ele disse: mas que nunca se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Meus irmãos, no inferno, o maior sofrimento é a falta da presença de Deus. E neste momento que Jesus estava no Getsemane, ele sentiu, pois o Senhor não respondeu. Nos 3 anos e meio que ele esteve evangelizando, o Senhor falava com ele, pois ele diz que ele falava o que o Senhor dizia a ele. E o Senhor naquele momento não respondeu. E este foi um dos primeiros grandes sofrimentos da vida dele nos seus últimos dias. E o Senhor, quando continuou, o seu outro sofrimento já veio próximo, que foi Judas o negando. Judas aproximando-se dele e negando, entregando, vendendo. Depois, passado mais alguns instantes, Pedro negando ele 3 vezes. Imagine os seus 2 amigos, 2 pessoas que você esteve por muito tempo, que você os considerava grandes amigos, lhe negando, lhe abandonando no momento em que mais você precisava. Meus irmãos, Jesus, por amor de nós, aleluia, ele fez este sacrifício, ele passou por todos estes sofrimentos. Jesus, quando foi entregue aos principais, foi condenado à crucificação, à morte de cruz. E os homens, para envergonhá-lo, pois aquela era uma vergonha, era a morte mais vergonhosa da época. Eles pegaram uma coroa de espinho, em ironia, para dizer que ele era o rei. E a coroa que lhe foi dada foi uma coroa de espinhos. E colocaram uma coroa onde os espinhos eram fortes, eram duros, rígidos. E aquilo feriu a cabeça do nosso Senhor. Aqueles espinhos entraram e feriram o Senhor por toda a sua pele. Os homens, a lei dizia que se um homem fosse açoitado 40 vezes, ele poderia ser liberto das suas acusações. Porém, aqueles homens de má fé, aqueles homens, para humilhar o Senhor, o açoitaram 39 vezes. E os seus chicotes nas pontas haviam outras tiras, e nessas tiras haviam partes metálicas, que quando era açoitado o Senhor, aquelas partes metálicas grudavam na pele do Senhor, e quando aqueles homens puxavam, arrancavam a sua pele. Há um filme bem popular que mostra tudo isso. Porém, alguns especialistas, alguns homens que trabalham nessa área, dizem que aquilo era apenas o começo do sofrimento. Ali ainda estava bonito, porque foi pior do que aquilo que é representado no filme. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Por amor de nós, ele fez todo este sacrifício. Aleluia. E meus irmãos, era tão vergonhoso aquele sacrifício, aquela morte de cruz era tão vergonhosa, que o Senhor foi levado e
por uma via até o monte aonde foi crucificado, zombavam dele, o cuspiam no nosso Senhor, apedrejavam, jogavam pedras, jogavam talvez alimentos no nosso Senhor para humilhá-lo. E o Senhor, quando estava sendo crucificado, quando estava sendo morto por aqueles homens, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O nosso Senhor, mesmo com toda aquela humilhação, nos perdoou. Disse: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que faz. Senhor, protege eles, pois eles não sabem o que fazem. Oh, Senhor Jesus. O seu sacrifício foi tremendo, aleluia. Oh, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. E naquele momento, nos seus últimos instantes, ele demonstra toda a sua humildade, salvando mais uma vida, nos deixando uma mensagem que até no nosso último suspiro nós podemos salvar uma vida. Pois haviam dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um daqueles homens disse ao Senhor: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor, com muita dor, pois para que ele respirasse crucificado, ele tinha que se erguer, havia de se levantar, pois os seus pulmões estavam muito apertados, porque o homem que fez os buracos na cruz, ele próprio não acreditava que Jesus seria crucificado, ele acreditava que Barrabás seria o crucificado, e então ele fez a cruz um pouco maior, porque eu acredito que Barrabás era um pouco maior de estatura do que Jesus Cristo, e ele fez maior porque era óbvio que aquele homem seria crucificado. E naquele momento, como a cruz era maior e o Senhor menor, eles puxaram o braço do Senhor, deslocaram o seu ombro para que ele coubesse na cruz. O seu sofrimento foi tremendo. E o Senhor disse para aquele homem, com toda essa dor, com todo este sofrimento, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o nosso Senhor na primeira vinda, ele fez todas essas coisas, ele sofreu por nós. Mas o nosso Senhor agora está diferente, porque na primeira vinda ele veio com a coroa de espinhos, mas na segunda vinda ele virá com a coroa de glória, aleluia. Na primeira vinda ele veio num jumentinho pacífico, mas na segunda ele virá num cavalo branco de guerra, aleluia, Senhor Jesus Cristo. Na primeira vinda ele veio num berço, numa manjedoura, mas na segunda vinda ele virá numa nuvem. Na primeira vinda ele veio sem honra, sem glória, mas na segunda vinda ele virá com toda a honra, toda a glória e com todo o poder, aleluia. O nosso Senhor está diferente, ele está diferente, e ele logo virá, e está próxima a sua vinda. Sejam firmes no Senhor, porque Ele nos amou. Antes que a gente poderia amá-lo, Ele já nos amava. Ele já cria que a gente seríamos melhores, que nós seríamos melhores do que nos é por genética, porque a nossa genética é má, mas o Senhor desceu do seu trono para salvar os seus filhos. Ele abandonou toda a sua glória para vir nos salvar. Ele se tornou maldição para que nós possamos olhar para a sua face algum dia. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo.